Olá, eu sou a Thelma e o vídeo de hoje é todo para o Ernest Hemingway. Na verdade, esse e os dois próximos que eu vou fazer, contando uma biografia mais extensa sobre esse autor que merece essa dedicação, esses vídeos. Porque eu percebi, lendo Adeus às Armas, bom, que ele é um escritor incrível e que existe uma incongruência entre esses pequenos textos de apoio que a gente vê nos livros dele. Então eu resolvi entender melhor, então eu li todos esses livros que eu estou mostrando aqui para vocês, para trazer para vocês um pouco mais sobre esse autor de uma forma mais justa. Então eu quero começar contando sobre a vida dele, quando ele nasceu na virada do século, onde as pessoas se comunicavam através de cartas. Essa é uma informação importante. Hemingway, mandou entre 8.000 e 10.000 cartas durante a vida dele. É um número incrível, eu fiquei impressionada, mas é um fato, já que as pessoas escreviam cartas. Não existiam diagnósticos como ressonância magnética, não existiam drogas que tratavam depressão, não existiam os recursos e a vida como a gente tem hoje. Então a gente tem que sempre lembrar disso na história desse homem, que era nasce uma gracinha, ele era muito lindo, filho de um pai médico e uma mãe musicista, cantora, que era um tanto dominadora e controlava muito o pai, principalmente na opinião do Ernest. Era uma família feliz, mas é claro, como todo mundo tem seus problemas. Ela tinha uma certa obsessão pelo Hemingway, fazendo esses livros de fotos, tipo um scrapbook. Em vez de fazer 1 ou 2 da infância do menino, não, ela fez 5, 6 gigantescos, contando detalhes os mais estranhos possíveis. Ela tinha uma obsessão que também se mostrava na forma de vestir as duas crianças. Ela tinha uma filha mais velha e o Ernest, e ela tratava os dois como se fossem gêmeos, vestindo ambos de mulher, por exemplo. Isso acabou, parece uma bobagem, né? Mas acabou marcando a vida e a personalidade do Ernest Hemingway, que vai ter os fetiches dele, os jogos sexuais com as esposas, relacionado a cabelo, por exemplo, a corte de cabelo. Ele gostava muito dos cabelos loiros, mas também dos curtos, dos ruivos. Enfim, esse é um componente importante na vida dele, mas vem desse hábito bizarro que a mãe dele acabou desenvolvendo. Enfim, ele cresce e, como todo adolescente é mais rebelde, ele começa a se incomodar com a forma como a família dele funciona. Ele sai de casa, sai do ensino médio, termina o ensino médio e vai ser repórter. E começa a trabalhar nesse métier e se dá bem. Mas o que ele quer mesmo é ir para a Primeira Guerra Mundial. Porém, os olhos dele não são muito bons, ele não consegue isso, mas a Cruz Vermelha aceita que ele vai trabalhar como motorista de ambulância. Então ele vai para a Primeira Guerra Mundial, lá do alto dos 18 anos dele. Ele chega, vai ficar uns 7 meses na Itália ao todo. Ele vai para o campo de batalha por 1 semana. O primeiro trabalho dele é recolher partes de corpos depois de uma explosão. Ele tem a função de um faz-tudo. Ele leva comida para o fronte, para os soldados, mantém o moral elevado desses caras. E nessa primeira semana de trabalho, ele acaba sofrendo um ferimento bem grave, onde ele estava atacado pelos austríacos, tudo explode, as pessoas do lado dele morrem. Ele tem o joelho muito machucado e um traumatismo craniano importante. O que eu queria ressaltar aqui, antes de evoluir um pouco mais nessa história de guerra, é quem era esse rapaz. Ele é essa foto aí que vocês estão vendo, lindo de morrer. Ele vai ser a vida toda dele muito bonito e muito atraente. Segundo a primeira esposa, mulheres, crianças, homens, cachorros, todos eram atraídos por esse carisma, por essa empolgação. Ele fazia o chão tremer. O Ernest era alguém assim, acima da média, muito especial, de sorriso
largo, inteligente, líder e era muito disciplinado, principalmente no trabalho dele como escritor. E nessa Primeira Guerra Mundial, parece pouco tempo, uma semana, ele sofre esse atentado aí e a explosão. Ele acaba ficando com traumatismo craniano e transtorno do estresse pós-traumático. Ele não consegue dormir, ele não consegue deixar a luz apagada na hora de dormir, ele vai sofrer uma série de consequências e essa parte do ferimento na cabeça nem é visto, porque nessa época não existiam condições para isso. O que fazem é operar o joelho dele e ele volta para os Estados Unidos como um veterano de guerra. E aí, nesse hospital, ele também conhece a enfermeira Agnes e tem uma história de amor com ela. E é isso que a gente vai ver no começo de Adeus às Armas, pelo menos é na minha percepção. A segunda parte do livro, a gente tem a enfermeira Agnes ali representada e os sentimentos que ele teve por ela. Porque ele volta para os Estados Unidos meio que com um compromisso de se casarem. E ela vai acabar com essas esperanças mandando uma carta terminando com o menino, como ela chamava, esse relacionamento. Ela que era mais velha, por isso chamava-o de menino. Ele tem uma predileção por mulheres mais velhas, a gente vai notar isso nos próximos relacionamentos dele. E aí a gente vai ver que as pessoas falam que foi a coisa mais traumática da vida dele, a decepção mais forte. E na minha percepção, esse Adeus às Armas reflete não só esse relacionamento, como com a primeira esposa, que é isso que a gente vai ver que acontece em 1921. Ele se casa com a Hadley. A Hadley ele conhece numa festa e ela logo percebe os olhares dele, eles têm muita coisa em comum, começam a conversar sobre vários assuntos e isso nunca acaba. Eles passam uma semana juntos, depois trocam correspondências, estão apaixonados e decidem se casar. Ela tem uma família complicada também, mas tem uma herança, algumas fontes de renda que vai bancar o casamento deles. E eles podem se dar o luxo de pensar para onde eles querem ir, onde eles podem morar. Ele que é repórter, que tem um ou outro jornal que ele se corresponde, que ele manda as reportagens, ele consegue ser um repórter na Europa. Então eles decidem ir para Paris, o centro do mundo, o centro das artes. E aí que eles vão viver essa vida idílica deles, um casamento muito feliz, vão ter o primeiro filho. E aqui vale a pena listar algumas características desse casal. Ambos são inexperientes na seara do amor, né? O que ele viveu com a enfermeira e os casinhos que ele teve com garotinhas mais novas, nada chega a esse casamento, o compromisso. Ela também foi uma moça que não teve relacionamentos importantes até encontrar o Ernest. Eles são sintonizados, eles gostam das mesmas coisas, eles vão curtir Paris de uma forma super intensa, são dedicados um ao outro, são idealistas e são muito felizes, são pobres e felizes. Ela topa morar num apartamentozinho de nada lá em Paris, com o banheiro fora do quarto, ela faz refeições simples com ele, ela topa tudo que o Ernest quer. É impressionante essa característica dela. E ele quer ser escritor. Então ele tem duas coisas a aprender claramente: a escrever, ele faz isso arduamente, ele tem um estúdio alugado onde ele passa o dia todo escrevendo, às vezes para escrever um parágrafo, ele leva uma manhã aperfeiçoando da forma que ele acha correta. E ele precisa também aprender a ser escritor. Ele quer se misturar ao métier, conhecer, e ele vai fazer isso, tem cartas de apresentação e vai se apresentar. Ele é muito simpático e em pouco tempo ele vai aumentar aí o número de pessoas que ele conhece, do pessoal do métier mesmo. E vai conhecer a Europa, a Suíça, a Espanha, as touradas, mas isso eu vou contar no próximo vídeo, combinado?